No domingo passado, nós encerramos o estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. Última pregação em Efésios falando sobre a importância da vida de oração. Paulo concluiu a sua carta da mesma maneira que começou, falando sobre oração. O próximo livro que nós estudaremos, nós começaremos daqui a alguns domingos só, daqui a um bom tempinho, que será o livro do profeta Sofonias. Alguns irmãos me perguntaram e eu compartilhei. Mas antes de fazer isso, eu entendi no meu coração, diante de Deus, em oração, de estudar o livro de Apocalipse com os irmãos de manhã e de noite. Então nós faremos dessa maneira. A partir de hoje, domingo que vem e nos seguintes, nós faremos uma maratona nesse livro, procurando compreender a mensagem de Apocalipse para os dias de hoje, para o leitor de hoje. E o que essa mensagem tem a ver com a nossa vida e com a nossa história. Nós já estudamos até o domingo passado o capítulo de 1 a 5, e hoje à noite nós começamos Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Vamos ler o texto então. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem. E olhei. E eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Apenas até aqui hoje à noite. Meus irmãos, é importante que a gente compreenda essa passagem. A abertura dos selos, e são mais do que 4 selos que são abertos, eles revelam um de vários pontos de vista sobre o final dos tempos. A Bíblia apresenta, nos sinais aqui das taças e das trombetas e dos selos, alguns pontos de vista de como será o fim dos tempos. O livro de Apocalipse trata exatamente sobre isso, sobre tudo o que vai acontecer na história da humanidade, até que o Cordeiro de Deus venha e vença finalmente sobre todo o mal que existe, como nós veremos hoje à noite nesse texto. E todas essas taças, estes selos, essas trombetas, elas estão ligadas umas às outras. E elas são como que pontos de vistas e lados diferentes de uma mesma história. Hoje, então, nós começamos a analisar a história que passa pelo ponto de vista dos selos, que é uma das maneiras de Deus nos mostrar um pouco sobre como será o fim dos tempos. E todos eles estão coerentemente conectados uns aos outros e ligados aos mesmos eventos. O texto começa falando sobre, nos versos 1 e 2, sobre como o primeiro cavalo e o seu cavaleiro ensinam para nós uma das coisas que aconteceria antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Então, aqui começa, não é, a fascinante maneira de Deus nos mostrar o futuro misturado com o presente, como nós veremos. Então vejamos mais uma vez os 2 primeiros versos. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. E vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Irmãos, a gente não pode olhar para essa passagem sem olharmos para as anteriores. O aparecimento desses cavalos, o branco, o vermelho, o preto e o amarelo, o aparecimento desses cavalos com seus cavaleiros, e seguindo o último cavalo, o cavalo amarelo, tem um outro ser que aparece lá na fila, não é, o acompanhando. Tudo isso só toma parte quando o Cordeiro
toma o livro das mãos de Deus Pai e passa a abrir o livro e revelar o que está nesse livro. Se vocês estiveram aqui nos domingos passados, vocês vão se lembrar de que houve uma grande expectativa no céu para a tomada desse livro. Porque esse livro, chamado de livro do Cordeiro, não tem nada a ver com o livro da vida, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o Apocalipse. Trata-se de um livro no qual estão escritas todas as realidades relacionadas ao presente e ao futuro, e que acontecerão até que o Cordeiro finalmente venha e vença. É como se Jesus estivesse resumindo tudo que vai acontecer no mundo. Todas as coisas que acontecerão, não por causa da vontade de Deus em si, mas por causa dos nossos pecados, das consequências da nossa história, dos nossos pecados, da nossa vida. Então, primeira coisa que acontece é Jesus tomar esse livro. João, que está no céu vendo tudo isso, ele se ajoelha e chora. E ele agradece, fica feliz, e um dos anciãos que estão ali mencionam com alegria também aquele momento, porque isso simboliza o triunfo do Cordeiro de Deus, a misericórdia de Deus em nos demonstrar que toda a história está nas mãos de Deus. Ele sabe o início e o fim. Ele é aquele que inicia e que conclui. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele é o início e o final de todas as coisas. E a menos que esses cavalos e seus cavaleiros apareçam, a vitória do Cordeiro não faz sentido. Então, a chegada desses cavalos e desses cavaleiros aponta para o fim, para coisas que acontecerão antes que Jesus Cristo retorne. Eu diria para vocês que todas essas coisas aqui já têm acontecido e vão acontecer ainda, como eu vou explicar agora. A vitória do Cordeiro, então, só fará sentido no final da história humana, graças ao que é revelado sobre estes cavaleiros. O primeiro deles aqui é o cavaleiro branco, que na verdade só surge quando um daqueles 4 seres viventes que estão diante do trono de Deus nos céus, como nós vimos nos capítulos anteriores aqui de Apocalipse, um dos 4 seres viventes dizem, vem. Imagina a cena, tenta imaginar na tua mente. Está ali João sentado, vendo Jesus, o Cordeiro de Deus, que parece um cordeiro, mas parece um leão, olhando para Jesus com um rolo na mão, que é um livro, com 7 selos, e de repente ele quebra o primeiro selo, ele abre o primeiro selo, e ele anuncia. Quando é aberto aquele primeiro selo, ele vê um dos seres viventes que estão ali no céu, dizendo, vem. E quando esse ser vivente diz, vem, aparece um cavalo branco. E esse cavalo surge, e sobre ele um cavaleiro, e ele possui um arco. E o texto diz que, além de possuir um arco, ele surge vencendo e para vencer. Cavalos brancos, naquele tempo, naquela cultura, normalmente eram associados com vitórias, não é? Com triunfo, com guerreiros ou generais ou imperadores que entravam na cidade depois de terem triunfado sobre algum reino, alguma guerra, alguma coisa assim. Quando Júlio César, por exemplo, vencia alguma batalha pelo Império Romano contra os impérios bárbaros e estrangeiros, ele entrava na cidade de Roma montado sobre um cavalo branco, com um arco na mão. E isso simbolizava que ele, o imperador de Roma, venceu a guerra. Esse cavalo branco com o seu cavaleiro também simbolizam conquista. Irmãos, aqui muitos estudiosos da Bíblia associam essas palavras, esse texto, com o que está lá em Apocalipse 19:11. Em Apocalipse 19:11 diz que Jesus vem sobre um cavalo branco e que ele vem para vencer. Mas, irmãos, eu e outros estudiosos, não é, que se dedicam ao estudo da palavra, compreendo de um modo diferente. Pode ser que tenha a ver com Jesus, mas o contexto dentro do qual essas palavras aparecem nos apontam outras pessoas e não Jesus. A impressão que eu tenho olhando para esse texto é que o texto não está falando de Jesus e a gente só entende isso no segundo, no terceiro e no quarto cavaleiro. Porque o primeiro deles dá a impressão não de uma pessoa, mas de um grupo de pessoas. E eu compreendo que essa passagem esteja falando de reis conquistadores, de homens que aparecem na história da humanidade e que subjugam povos e que vêm vencendo e para vencer desde a época de Nimrod, quando este se tornou um primeiro grande poderoso sobre a terra. E, gente, quando esses conquistadores vêm sobre a raça humana, e eles têm vindo ao longo da história, pelo menos da história bíblica, os 4.000 anos de história que a Bíblia registra até hoje,
desde Abraão até os nossos tempos, e nos nossos tempos continua sendo assim. O que é que, por exemplo, os terroristas do Estado Islâmico têm feito na Síria, na Líbia, no Iraque, na Turquia e em outras regiões do mundo? Eles têm entrado para conquistar, e têm matado pessoas, e têm trazido problemas econômicos nesses lugares, e têm trazido o inferno para muita gente. Essa figura, então, de pessoas, ou de grupos de pessoas, que conquistam outras pessoas de uma maneira opressiva, sempre aconteceu na história da humanidade. E é assim no nosso tempo também. Estes são aqueles que, ao dominarem os povos, exigem que reconheça nesses autoritários, nesses tiranos, soberania. E assim tem acontecido. Debaixo de um império iníquo, que se coloca no lugar de Deus, o mal acaba destruindo vidas. Esse primeiro cavaleiro, então, simboliza isso. Algo que aconteceu e acontece e acontecerá na história da humanidade antes que o Cordeiro vença. Então, se de alguma maneira conquistadores aparecem por aí, é porque eles têm que aparecer. E eles aparecerão e continuarão a aparecer. E eles não terão o seu fim até que Jesus Cristo retorne. Para que o Cordeiro revele a sua vitória final sobre o mal, é necessário que todas essas coisas aconteçam. Aí então surgem os demais cavalos e os seus cavaleiros, que dão sentido a este primeiro. No verso 3 diz que quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada. Meus irmãos, assim como ocorre no primeiro selo, no segundo, um outro ser vivente diz, vem. João está vendo, Jesus abriu o selo, o outro ser vivente diz, vem, aparece um outro cavalo, agora um cavalo vermelho. E este cavaleiro que vem sobre ele recebe o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Seguindo a linha de raciocínio que o Espírito Santo nos apresenta aqui nos versos 1 e 2, após a conquista realizada por esses poderosos, os quais sempre existiram e sempre existirão, sempre vem a guerra, sempre vem a destruição. Não existe conquista pacífica na história da humanidade. Existem sempre pessoas que se entregam, povos que não podem nos dominar, mas isso nunca acontece sem que muita gente seja humilhada. E com a humilhação da raça humana não existe paz. E é por isso que esse segundo cavaleiro simboliza aqueles que tiram a paz da terra, que dominam uma nação politicamente e que roubam a paz dessa nação, roubam a paz das famílias, roubam a paz dos estados, roubam a paz das cidades. E quando não há paz, os homens passam a se matar uns aos outros. E é necessário que isso aconteça e apareça logo no início da revelação, a fim de que a vitória do Cordeiro faça mais sentido ainda sobre o mal no final da história. O que Jesus está contando com esses dois selos que são abertos em Apocalipse? Que isso que tem acontecido na história da humanidade, ou seja, o mal, a existência do mal, não está fora do controle de Deus. Ele sabe de tudo o que está acontecendo. E no final, como nós veremos no final do estudo do livro do Apocalipse, o Cordeiro de Deus vencerá contra toda essa maldade que hoje parece imperar, reinar sobre toda a humanidade. Assim, então, o cavalo vermelho representa a consequência da invasão dos povos, da conquista dos poderosos. Qual é a consequência? A falta de paz e a mortandade espalhada. Mas não para por aí. Um povo que é conquistado, houve a conquista, muita gente morre, não tem paz. Qual que é a terceira consequência disso? Seguindo a linha de raciocínio, lógica, o terceiro selo é aberto, demonstrando qual que é a terceira consequência. Versos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevaria por 1 denário, e não danifiques o vinho, o azeite e o vinho. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Acontece o mesmo chamado. O terceiro ser vivente diz, vem. Aparece o terceiro cavalo. João está olhando para Jesus abrindo o terceiro selo. E o terceiro cavalo aparecendo. Agora um cavalo preto. Sobre ele um cavaleiro. E esse cavaleiro possui uma balança na mão. E aí então ele escuta uma voz que não vem dos quatro seres viventes. Ele não sabe de onde vem.
Ele só sabe que surgiu no meio daqueles 4 seres viventes que estão no céu. Vem uma voz do nada e fala com ele as palavras do verso 6. 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiques o azeite e o vinho. O que isso significa, meus irmãos? Para as pessoas ali da época de João, para os leitores da época de João, ficava muito clara essas figuras de linguagem. Elas simbolizavam problemas econômicos gravíssimos e seríssimos. Todos os leitores entendiam que 1 medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário representavam um valor altíssimo no mercado, consequência de uma provável escassez desses alimentos, ou talvez do alto custo desses alimentos. Problema econômico. E aí fala também, não danifiques o azeite e o vinho, simbolizando que nesse tempo, provável dificuldade de produção de vinho e de azeite e outros tomariam seu lugar, bem como a dificuldade de adquirir essas coisas. As pessoas teriam dificuldade de se alimentar. Ou seja, essas figuras de linguagem simbolizam problemas econômicos vindo sobre os povos. Pensa comigo então, invasão de povos, pessoas se matando, falta de paz. Qual é a consequência? Problemas econômicos. E esses problemas econômicos sempre estiveram na esteira da violência entre as nações. Quando a gente passa a estudar e a ver filmes, ou assistir documentários, ou lemos livros sobre as consequências das guerras, o que a gente aprende? A gente aprende que sempre na esteira das guerras vem problemas econômicos gravíssimos. E para que as nações se reergam economicamente, e quando eu falo nação, eu falo as famílias que vivem naqueles povos, leva muito tempo. As pessoas passam por verdadeira miséria. Foi o que aconteceu com a Alemanha, por exemplo, no final da Primeira Guerra Mundial. Quando ela foi obrigada a pagar impostos e taxas altíssimas, eu diria até desumanas, para várias nações, como no final do período da Primeira Guerra Mundial, que foi o que levantou um tirano lá no meio, dizendo, a gente não vai pagar nada para ninguém, a gente vai se armar e vamos conquistar o que é nosso. E aí surgiu Hitler fazendo tudo isso, dando início à Segunda Guerra Mundial. Porque como consequência de uma guerra, sempre vem problemas econômicos, sofrimentos entre os povos, falta de alimento, escassez, problemas na produção, sofrimento sobre a humanidade. Desde quando isso acontece? Desde sempre, meus irmãos. Desde que uma nação se levantou contra a outra na história da humanidade, famílias inteiras têm sofrido. Desde que pessoas tomam politicamente uma nação, com desejos iníquos, com desejos anti-Deus, isso sempre vai trazer violência para aquela nação e sempre vai trazer problemas econômicos para aquela nação. Eu não estou nem refletindo a nossa situação nacional atual. Mas se a gente for parar para pensar, a gente não está muito longe dessas realidades aqui apresentadas. E isso daqui não é algo do futuro apenas. Jesus está relatando o que acontece e acontecerá antes que venha o grande e terrível dia da vitória do Cordeiro sobre todo o mal. A guerra sempre existiu e sempre vai existir. E sempre que a guerra vier, virão esses problemas econômicos. E Jesus está descrevendo, com a abertura dos selos, o que sempre tem acontecido na história da humanidade. Ciente que Ele está da sua soberania e controle sobre todas as coisas. Aqueles que estão nas suas mãos sempre dirão com Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas aqueles que estão distantes de Deus, eles arrancarão os cabelos, eles se matarão e matarão aos outros. E se colocarão em guerra, porque eles não têm ao Senhor que cuida deles. Mas o Senhor está nos mostrando aqui, eu estou no controle e eu sei de todas as coisas que estão acontecendo. Mas e o 4º selo? O que vem como consequência disso? O que vem como consequência no 4º cavalo e o seu cavaleiro? Versos 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome com a mortandade e por meio das feras da terra. Continuando o chamado, o 4º ser vivente chama o 4º cavalo da fila. E o 4º cavalo da fila aparece. E sobre ele tem um cavaleiro, e aqui dá o nome do cavaleiro. Qual é o nome do cavaleiro?
morte. E o inferno estava seguindo. Não é? Curiosamente, atrás desse cavaleiro surge alguém seguindo ele de perto. E esse alguém chama-se inferno. Meus irmãos, como eu já disse aqui, esses cavalos e cavaleiros não são personagens reais e nunca serão. Eles são símbolos dentro de uma literatura apocalíptica, que é quase como uma literatura fictícia, não é? Ela é cheia de símbolos que apontam para fatos reais, que apontam para acontecimentos reais, mas que não são necessariamente reais. João e os seus leitores não imaginavam olhar lá na cidade de Éfeso, por exemplo, ou de Esmirna, ou Tiatira, ou Sardes, as igrejas que receberam essa carta. Eles não imaginavam que um dia olhariam para a janela e viriam um cara sobre um cavalo amarelo correndo. Eles não imaginavam olhar para o céu da janela da casa deles e vir um cavalo amarelo voando e a morte em cima do cavalo e o inferno correndo atrás com um capuz sobre a cabeça e uma foice na mão direita. Eles tinham noção de que tudo isso eram figuras de linguagem e não figuras literais. Eles entendiam assim. Hoje, a gente acaba tendo dificuldade, porque a gente está a quase 2000 anos de distância de João. João escreveu esse livro por volta do ano 100. A gente está a 1900 e pouquinho, não é? 15 praticamente anos de distância de quando esse livro foi escrito. Por isso que muitas vezes a gente confunde essas linguagens figuradas, esses símbolos, com linguagens literais. Nada no Apocalipse é literal, mas são figuras que apontam para alguma coisa que vai acontecer. O que Jesus está dizendo aqui através da abertura desse quarto selo? Ele está dizendo que a consequência de conquistadores tiranos, de líderes políticos que se colocam sobre um povo para subjugar esse povo e se valer da fortuna desse povo para se enriquecerem, todas as vezes que homens se colocarem sobre um povo para tirar os recursos desse povo e se enriquecerem, virá a violência sobre esse povo, sempre. A consequência é a violência. A consequência é que os homens se matarão porque faltará. E eles se matarão porque não existirá paz. E a consequência dessa violência e dessa tirania são problemas econômicos. E a consequência final desses problemas econômicos é a morte e o inferno para essas pessoas que estão distantes de Deus. As pessoas que morrem debaixo de todo esse contexto, elas alcançarão no final da sua história, o inferno, o sofrimento eterno. Será que Deus não sabe de todas essas coisas? Essa era uma dúvida que havia na mente de João. E nós vemos isso no capítulo 4 de Apocalipse, quando ele chega a chorar de vontade de conhecer o que está nesse livro aqui que Jesus está abrindo. Será que no final ele vai vencer sobre o mal? Porque para João, o mal existe, meus irmãos. O mal existe e ele atua em nossa história e em nosso meio. Mas uma verdade bíblica e que será revelada no final desse livro é que o mal será destruído finalmente. E que ele não existirá mais. E que tomará lugar aquilo que Isaías viu no seu livro do profeta Isaías, no capítulo 65 e 66, e que João também pôde ver. E que está registrado no final de Apocalipse, nos capítulos 21 e 22. Um tempo quando não existirá mais o choro. Um tempo quando não existirá mais a morte. Um tempo quando não existirá mais as lágrimas. Um tempo quando nós não sofreremos mais com a perda das pessoas a quem tanto amamos. Um tempo quando não existirá mais saudade, mais separação. Um tempo que o próprio Cristo chamou de novos céus e nova terra, onde para sempre viveremos na presença de Deus, como Adão e Eva viviam antes do pecado, se relacionando com Deus na própria presença de Deus, vendo-o, estando com os anjos, mas ainda assim vivendo entre os homens. Um novo tempo, uma nova história que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. Assim, então, meus irmãos, a morte e o inferno são consequências naturais na linha de raciocínio de Apocalipse capítulo 6. A última consequência, após tudo o que aconteceu até aqui, é o inferno. E se Jesus Cristo não vencer contra tudo isso, contra a tirania dos homens que querem se colocar no lugar de Deus, se Jesus Cristo não vencer sobre a guerra que assola a humanidade, e muitas vezes as famílias, se Jesus Cristo não vencer sobre todo esse problema econômico que também assola muita gente, se Jesus Cristo não vencer o próprio inferno que tem o seu lugar entre os homens, nós temos motivos para nos desesperar, porque não existe esperança. E é exatamente isso que Jesus quer revelar no início desse livro, abrindo os selos. Meus irmãos, nós
Eu encerro por aqui, mas isso é só o começo da história. Porque desde o capítulo 6 até o capítulo 19, muita coisa vai acontecer. E muitos meses nós passaremos aqui estudando, aos domingos de manhã e pela noite. Tudo aquilo que Jesus Cristo irá mostrar para nós. Olha, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Ele vai nos mostrar isso, todas essas coisas, através dos selos abertos, através das taças que são derramadas, através das trombetas que são tocadas e coisas acontecem. Ele vai mostrar para a gente, de diversos ângulos e pontos de vista, tudo que vai tomar lugar na história humana, até que ele retorne, vencendo, triunfando sobre o mal. E com todas essas demonstrações, ele deseja apenas nos chamar, para que nós estejamos nas suas mãos. Porque se estamos nas suas mãos, nós temos paz. De que venha o que vier. Venha o governo que vier. Venha o tirano ou a tirana que vier. Venham os problemas econômicos que vierem. Venham as guerras que vierem. O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Essa é a verdade na qual o povo de Deus deve se apegar. O Cordeiro de Deus venceu, como cantaram aqueles seres viventes, como cantaram os 24 anciãos, como cantaram aqueles milhões e milhares de anjos, como vimos no domingo passado, exaltando o Cordeiro de Deus que venceu, e com cuja vitória também nos garante a vitória final sobre todo o mal e sobre o próprio inferno. É importante então que estes selos sejam abertos e tudo isso aconteça antes que venha a grande vitória do Cordeiro sobre todo o mal que assola a humanidade. Louvemos a Deus porque o mal será vencido. E tudo que vemos nos noticiários diariamente terá um fim. Muitas vezes a gente se questiona quando é que tudo isso vai acabar. Não perca um só domingo e você saberá. A Bíblia diz para nós que o mal que existe será destruído. E é sobre isso que o livro do Cordeiro trata. Esse livro que está nas mãos de Jesus e os selos que ele está abrindo. Este é apenas o início da visão que Deus nos dá sobre o que acontece e acontecerá antes que o reino de Deus seja estabelecido sobre a humanidade. Antes que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Não é por isso que nós oramos na oração do Senhor? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Quando é que a vontade de Deus será feita na terra como ela é feita no céu? Quando o Cordeiro de Deus finalmente tiver vencido contra o mal. Quando você ora o Pai Nosso, você está clamando para que isso aconteça logo. Para que venha logo o grande e vitorioso dia do Senhor. Você sabe quando foi profetizada a oração do Pai Nosso? Lá pelo profeta Ezequiel, que disse sobre a vinda do Cordeiro, e que na cabeça dele ele não sabia se era a primeira e a segunda, porque na cabeça dos profetas no Antigo Testamento isso não estava muito claro. Mas ele disse que nessa vinda do Cordeiro, o nome de Deus seria santificado em toda a terra. E em toda a terra, as pessoas adorariam e falariam com temor sobre o nosso Deus. Nós sabemos que não é nessa terra que nós estamos, mas nós cremos que será nesse novo céus e nova terra, para onde vamos, que isso tudo terá o seu lugar. Tanto em nível pessoal, quanto em nível mundial, global, o pecado sempre destrói. Destruiu e continuará a destruir. E Deus sabe disso. Sabe do que o pecado tem feito na tua vida. Sabe do que o pecado tem feito na tua família. Sabe do que o pecado tem feito na nossa nação. Deus sabe de todas essas coisas e Jesus aqui apenas deseja nos mostrar sobre o que ele vencerá antes de chegar o dia dos novos céus e nova terra. Que nós estejamos nas mãos dele. E se você não está nas mãos dele, como eu disse no momento da ceia do Senhor, voe para os braços dele. Entregue-se a ele. Arrependa-se dos seus pecados. Reconheça a Jesus Cristo como teu Deus, como teu Salvador, como teu Senhor. Fale com ele, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E eu quero te receber como meu Salvador e meu Senhor. E eu peço que o Senhor me receba como teu filho, como tua filha. Perdoe os meus pecados, muda a minha história, dá-me uma nova vida. E depois de fazer isso,
dar testemunho público dessa tua decisão. E é isso que se chama batismo. O batismo é um testemunho público que você dá de uma mudança interna que aconteceu com você. E a menos que você tenha essa mudança na sua vida, você não verá a vitória do Cordeiro. Mas você estará junto daqueles que serão destruídos com o mal e com o inferno e com o próprio pecado no último dia. A palavra de Deus é um convite para uma festa. É um convite para a eternidade junto de Deus antes que a festa chegue, que a hora da festa chegue. Quando é que vai chegar a hora da festa? Como seria bom se o Senhor Jesus Cristo tivesse dito, né? Olha, no ano de 2043, no mês de outubro, no dia 14, às 22 horas e 43 minutos e 15 segundos, naquele dia eu volto. Eu tenho certeza que a maioria de nós, naquele dia, no dia 14 de abril de 2043, às 20... Eu já errei, já troquei as bolas, né? Você não vai estar nem vivo mais, é isso? Mas enfim, todo mundo ia deixar para 10 minutos antes fazer o que a gente fez na ceia aqui. Orar pedindo perdão por todos os nossos pecados, mas até lá a gente ia aproveitar para fazer de tudo que a gente pudesse. Errado? É lógico que é errado. E é exatamente por isso que Jesus Cristo não nos deixou o dia e nem a hora, mas Ele apenas disse que Ele virá como ladrão da noite e nos pegará de surpresa. E é por isso que no nosso coração nós precisamos esperá-lo desde já e querê-lo desde já e entregar as nossas vidas a Ele desde já, desfrutando dessa bendita salvação. Você é salvo? Como é que você responde essa pergunta para mim? Você é salvo, você é salva. Não precisa me dizer nem levantar a mão. Mas pense consigo mesmo, você é salvo. Se Jesus Cristo voltasse essa noite, antes de nós encerrarmos esse culto, você estaria salvo? Se sequer existe dúvida na tua cabeça, creia em Jesus Cristo ainda hoje à noite, para que você seja salvo. Entregue-se a Jesus Cristo. Reconheça os teus pecados, arrependa-se dos seus pecados e entregue a sua vida a Ele. Falando no teu coração com Ele, Deus, eu me entrego a Ti, arrependido, muda a minha vida. Eu quero uma nova vida. Eu quero perdão para as minhas culpas, perdão para os meus pecados, e eu quero viver para a Tua glória. Porque se você não fizer isso, o teu lugar será junto daqueles que serão destruídos. Porque optaram viver uma vida que não adora a Deus. Porque escolheram por viver uma vida longe e contrária à vontade de Deus. Deus não te destruirá porque Ele quis, mas Deus te destruirá porque você não o quis. A culpa será tua. A escolha terá sido tua. O Senhor Jesus Cristo coloca a responsabilidade no homem. E é por isso que se de alguma maneira você entende essa mensagem, e Deus abre os seus olhos para você entender que você está perdido, entregue-se a Ele ainda hoje. Chegando em casa, fale com Ele. Antes que esse culto termine, fale com Ele no teu coração, dizendo: Jesus, eu quero que a minha vida seja tua. Eu cansei de correr atrás de vida neste mundo e eu nunca encontrei. Os prazeres que eu consegui nesse mundo me tornaram escravo desses prazeres. E eu não quero mais nada disso para a minha vida. Eu quero ser um servo do Senhor. Eu quero ser um filho do Senhor. E viver para te agradar. E viver também para provar da alegria que vem de ti. Somente aqueles que se entregaram a Jesus Cristo sabem da alegria que vem das mãos dele. Como Davi escreveu no Salmo 16, no versículo 11, na tua presença, Senhor, ele escreveu, eu encontro plenitude de alegria, e na tua destra eu encontro delícia perpetuamente. Ele também escreveu essas palavras que só desfrutam aqueles que se entregam. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Você terá essa paz, você terá essa alegria. Você terá essa segurança no dia em que você se entregar com todo o coração a esse Cordeiro
que venceu o mal e que o vencerá finalmente, cabalmente, eternamente, para nossa alegria, para a glória de Deus. Vamos orar agradecendo a Ele por isso. Amado Deus, obrigado pela Tua vitória e porque em Cristo Jesus nós somos feitos mais do que vencedores também. Quando olhamos para a nossa própria vida e para a nossa própria história, nós reconhecemos que somos nada, Senhor. Somos pequenos, somos frágeis, somos impotentes diante do mal desse mundo, diante da tirania dos poderosos, diante dos problemas que se agigantam diante de nós, diante das guerras e do terrorismo. Nós somos tão pequenos e tão frágeis e tão impotentes diante do mal, mas nós estamos nas mãos daquele que venceu o mal e que por fim o destruirá completa e eternamente e nos levará para esse tempo e essa história em que nós não teremos mais lembranças dessas coisas passadas, do mal que um dia existiu, do pecado que um dia nos assolou e das lágrimas que um dia rolaram dos nossos olhos. Obrigado porque o Senhor está preparando um novo tempo, novos céus e nova terra, onde nós, como filhos do Senhor, desfrutaremos de paz eternamente. Obrigado por ter nos chamado para que sejamos teus, filhos do Senhor, filhas do nosso Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.